Fala, pessoal do Pode Viver Bem! Hoje nós estamos aqui no 5º episódio e hoje vai ser espetacular. Trouxemos um convidado muito especial, onde vamos abordar um tema muito legal e explicar para vocês tudinho sobre esse assunto que vai ser sucesso. E para a gente iniciar, nada melhor do que ter uma boa companhia do meu lado, meu amigo Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Daiane, como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. Que bom ter vocês todos aqui com a gente novamente, que alegria. Olha, a gente está indo aí para o 5º episódio, né, Daiane? E cada momento, assim, cada episódio é uma alegria a mais, porque a gente vai vendo as pessoas comentar sobre o podcast em vários lugares. Eu comentei com a Daiane dia desses que alguém me parou na rua e falou assim, eu assisti seu podcast. E eu falei assim, meu Deus, mas eu nem sei quem é essa pessoa. Né, foi muito legal, assim, eu fiquei bastante feliz com isso. Então, para todas as pessoas que estão nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast, Spotify, Google Cast, enfim, que bom ter vocês aqui com a gente novamente. E olha, hoje a gente tem um convidado muito, muito especial, que eu estou muito feliz também de tê-lo aqui com a gente. Nossa, eu tô me sentindo, assim, lisonjeada de estar aqui com esse convidado. Amei conhecer ele e vocês também vão adorar. Que é o Mário Lúcio. Mário, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, que felicidade. Obrigado, Daiane, obrigado, Rodrigo. Eu tô achando muito legal estar aqui com você no seu podcast e me parece alguma coisa que vai acontecer. Eu senti que esse podcast Viver Bem, esse Pode Viver Bem, é muito legal, ficou muito criativo, estou feliz. Ficou, e aqui né? tem tá muito bom estar aqui dentro. Muito bacana. Bom, muito assim, bacana. A gente fez sincero, muito sincero, muito verdadeiro. Eu e o Rodrigo, Mário, a gente sempre tá falando isso aqui, que esse podcast aqui é para as pessoas viverem momentos legais e bons. O intuito disso daqui tudo é levar para as pessoas uma harmonia, uma espiritualidade, uma leveza na vida. E eu e o Rodrigo, né, nós criamos isso daqui com tanto carinho, com tanto amor e uma conexão incrível. Eu posso sentir que está muito conectado mesmo, tá bom, é muito bom estar aqui. Que tá bom, leve. Que bom. Mário, sabe, olha, quando a gente foi pensar em quem viria, aí quando eu falei seu nome, a Dani falou assim, mas o Mário! O Mário! Eu falei, cara, mas é o Mário, ele é uma pessoa, primeiro que é nosso conterrâneo aqui de Patos. Você é de Patos mesmo? Não exatamente, mas eu construí minha família aqui, né? Meus filhos nasceram aqui, estou aqui há 25 anos. Então né? é Patureba. Patureba legítimo. Adoro Patos, quero ficar por aqui. De onde você é, Mário? Eu sou de Bambuí. Bambuí. É pertinho. Nasci em Bambuí, depois vivi em muitos lugares, né? Basicamente Belo Horizonte, Uberlândia foi meu território mais intenso. E de Uberlândia para cá, né? E aí migrei mesmo. Mário, eu vi uma coisa no seu currículo, eu falei, será que é? Você é professor de física? Eu comecei a trabalhar com física, fiz uma formação em física, dei aula há muitos anos em escolas, cursinho, aquela galera toda, né? Que legal! Preparar aluno para vestibular, vencer bloqueios. E trabalhei sempre com o aspecto humano, desde a minha primeira aula que eu dei, né? Na escola ginasial, matemática, eu sempre tive essa visão de trabalhar com valores humanos, sabe, com o sentido da vida, né? Então eu pegava os grandes matemáticos, contava a vida deles, os grandes físicos, viajava com os alunos fazer observação astronômica, né? Então a gente sempre viveu uma experiência humana, até que eu fiz minha formação em valores humanos, em educação e valores humanos. E aí comecei a trabalhar com educadores, não só mais com alunos. E aos pouquinhos fui saindo, né, da faculdade, dei aula na faculdade, né, dirigi laboratório de física. E aí fui indo para um caminho mais humano e desde lá do meu começo eu já estava conhecendo o yoga, a Ayurveda, né, a tradicional medicina indiana, que eu percebia que os educadores estavam precisando de saúde, sabe? Nós, os educadores, estávamos um pouco cansados. A gente está sempre cansado, né? Aí eu quis buscar um caminho que gerasse mais saúde. Nesse instante, então, eu fui encontrando o Ayurveda, né, o yoga, e aí eu fiz essa formação, fui para a Índia, né, e vivi 2 momentos, eu fui 2 vezes fazer minhas formações. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Mário. Você então foi à Índia, estudou mais profunda a medicina ayurvédica, que é uma medicina da própria Índia, né? É a mais antiga medicina do mundo do ponto de vista de organização científica, vamos chamar assim, de um pensamento organizado, é anterior a tudo, porque ela segue
né, literaturas, pesquisas, né, do jeito védico, do jeito da Índia entender a saúde, não do jeito ocidental. E aí, então, eu tanto estudei o Ayurveda quanto estudei o Yoga. Também fiz minhas especializações em Yoga lá. Eu comecei aqui em Araguari, que nós temos um dos maiores mestres de Yoga e Ayurveda do mundo, que é o Dr. José Ruguet, que é um médico clínico também, né? Chefe de UTI por 16 anos, qualquer coisa assim. E ele, então, entra no Ayurveda e hoje ele é um dos maiores formadores e respeitado na Índia. Não há um congresso hoje de grande porte no mundo, inclusive na Índia, que não é chamado. Caramba! Pra vocês terem uma ideia. Ô, Mário... Os indianos o escutam. É fantástico. E ele tá aqui do lado. Eu fiz a minha formação aqui em Araguari com ele, tanto no Yoga quanto no Ayurveda. Depois a gente foi buscando outros caminhos, no sul da Índia, no centro da Índia, né? E aí a gente foi vivendo essas experiências. Mário, na Índia você ficou lá, me conta um pouco como foi essa experiência. É uma experiência assim, ame ou deixe. Eu ouvi falar isso não mesmo. Tem, você não tem. Eu tenho pessoas que descem no aeroporto e viram para trás. Mesmo? Tenho casos, pessoas brasileiras inclusive, pessoas aqui, né, de Patos, viveu isso, uma aluna minha de yoga, chegou na Índia, entrou no ashram, fechou a porta e disse, só sai quando eu for embora daqui, não suporta este lugar. Isso é o extremo, mas no geral é uma pobreza enorme, mas onde o olho brilha. Rodrigo, explica uma coisa dessa. Você ir nos lugares simples, nos lugares mais pobres, e as pessoas têm personalidade, têm um olho espiritual. Que brilho. É uma jabuticaba brilhando assim, uma sensação de viver realmente. Vou contar uma história. Eu passava numa rua lá em Pune, uma cidade muito grande. Aliás, uma primeira. Quando eu cheguei em Pune, desci do trem, né, porque o trem na Índia é muito eficiente. Grande lembrança da Inglaterra para a Índia são os trens. E pontuais. Né, o trem vai chegar em 2 minutos e 43 segundos. É muito organizado. Não, é muito impressionante. Né, então, e aí você imagina que eu desci do trem, peguei um rickshaw e fui para o local que ia me hospedar. Então estou no rickshaw parado numa encruzilhada de 2 avenidas movimentadíssimas, sem sinal. Um monte de carro. Sem sinal. Todas as pistas, 8 pistas sem sinal, loucura. Cruzando, e aquela coisa toda, o rickshaw para, vê um burrinho, põe a cara dentro do rickshaw, passei a mão nele, põe burrinho, pessoas passando, motos, tal, e buzina. Muita Muita loucura. Porque buzinar na Índia é educado. Tá? Tanto que eu aprendi a atravessar rua na Índia. Você olha, põe o pé na rua e atravessa em linha reta, no meio de todos os carros. Não pare. Não pare. Caramba. Aí eles vão te buzinar para dizer, não é sair da frente, eu estou chegando, então não pare. Entendi. Tanto que nos carros na Índia tem uma coisa muito engraçada, que é assim, please, aí coraçãozinho, horn. Por favor, buzine. Por favor. Com um coraçãozinho, é gentil. Sabe? Que legal. E aí, meu Deus. E aí você fecha o olho e atravessa. Fecha o olho e atravessa. Né? Então, aí você vive essa experiência impressionante, assim, de ver um país, né, onde eu não vi acidente de trânsito, correto? Onde eu não vi nenhum caso assim que me incomodou de violência, viagem de trem, com coisas preciosas, nada, com dinheiro, nada, nenhum incômodo. Eu sofri, fui muito sortudo nesse sentido, né? E aí eu pude estudar essa coisa encantadora do Ayurveda, né? Sim, que lá é tão forte. Forte, né? do yoga. E eu trabalhei num hospital ocidental na Índia, do modelo ocidental. Eu fui fazer estágio lá. É um hospital ocidental, com toda a medicina ocidental e com Ayurveda. Então eu pude acompanhar tratamento de atletas, e tratamento de AIDS. Nossa. Com Ayurveda dentro de hospital clássico. Nossa, pensa. Foi impressionante ver pessoas sendo tratadas com medicina comum, convencional ocidental, alopática, e os efeitos. E a natural indiana, milenar, e ver saúde, essa daí era... o brilho das pessoas. Essa daí era até uma pergunta que eu estava aqui preparada para fazer para você. Se as duas medicinas se combinam. Perfeito. Porque a nossa medicina tem uma coisa impressionante, que se chama diagnóstico e cirurgia. Isso é imbatível no mundo. Pegar uma pessoa quebrada, os ossos quebrados, e reconstruir tudo, né? A parte médica nossa de cirurgia é impressionante. E o Ayurveda se curva a isso. Tanto quando tem que casar as duas tradições, tratamos com a Ayurveda, chegou a hora cirúrgica. Vai para os médicos ocidentais
tradicionais, faz, e aí nós entramos na recuperação. Entendi. Defesa de imunidade, entende? Limpeza de toxicidade da medicação. Da medicação. E a velocidade. Eu tive uma paciente que nós estávamos tratando aqui na clínica, aqui em Patos, né? E ela veio após um procedimento desse, tratando de câncer. E aí nós entramos com medicina natural, com os recursos, com os procedimentos, né? Algumas técnicas de massagem, essas oleações corporais e vários procedimentos muito técnicos, vamos dizer assim, do ponto de vista da forma de usar. É uma ciência, mas é também uma arte. Essa é a diferença, é uma arte médica, tá? E o lado humano é muito potente. O modo de consultar, de olhar, de cuidar. E aí a médica dela disse assim, olha, eu não sei o que você está fazendo. Seja lá o que for, continue fazendo. Porque você é a minha melhor paciente. Entende? Essa recuperação, então, esses casos de vários distúrbios que a gente pode acompanhar, eu pude ver que realmente a minha vida, a minha saúde, a saúde da minha família, né? Os meus filhos estão tratados dessa maneira, né? De uma vida natural, o máximo que a gente pode, né? E temos vários amigos médicos e combinamos. E hoje tem muitos médicos estudando Ayurveda. E não só o Ayurveda, mas como chama hoje de medicina integrativa. Já olhando essas abordagens mais naturais. Médicos recomendando alimento hoje como remédio é cada vez mais comum. Coisa que a gente não via. Não ouvia. Né? Ouvia nossos avós do tempo do médico de família. O médico de família antigo fazia essa interferência. Depois rompeu, ficou só laboratorial. Só medicamentoso. E hoje não, você tem médicos que dizem, não coma isso, coma aquilo, intensifica isso. Já existe, né? Que legal. Cada vez mais. Ontem chegou uma aluna lá, por acaso é médica também, que foi para o yoga com recomendação de outro médico. O seu caso é para yoga, para se tratar. A gente até falam, Rodrigo, não. Tem no Estatuto Brasileiro as comidas certas, né? Isso é assim, então se o governo já tem essa preocupação das alimentações corretas, com menos toxinas, né? Menos aqueles produtos enlatados, embutidos. Já tem isso previsto pela legislação. Nós estamos assistindo uma revolução no campo da saúde, da alimentação, da conduta alimentar, dos hábitos de vida. Isso é sem volta agora. Né? Nós estamos... Claro que esse universo fitness das academias tem ajudado muito, porque eles perceberam que não é só tomar complementos, suplementos, né? E perceberam que é necessário gerar uma vida saudável. Então tem cada vez mais nutricionistas ligados a essas academias, né? Pessoas, nutrólogos. Então você tem visto uma mudança, uma cadeia, né? É necessário praticar exercício, não há saúde sem exercício físico, não há saúde real, né? Ok? Aí, mas os nossos avós viveram muito, com muito exercício. Era um agacha e levanta, ordenhando vaca, agachava e levantava, pegando peso, como academia mesmo. Então é uma vida muito ativa, né? E hoje nós temos uma vida muito pouco ativa, porque nós temos muitas máquinas cuidando de nós. Então você pega um adolescente que pode ficar, toda adolescente, juventude, se quiser, dentro do quarto sentado, né? Estudando na máquina, no computador. Não sai, né? Não sai, não anda, não caminha, não desce. Eu tenho trabalhado com alguns jovens assim, que eu peço a eles, corta o elevador. A mamãe mora no 7º andar, corta o elevador. Vai subir e descer só de escadas. E já dá uma mudança de vida incrível. Muito. Então não há saúde sem essa conjugação, né? O velho provérbio, mens sana, corpore sano, mente sana, né? Mens sana. Então essa dobradinha, corpo, mente, e na verdade é uma trindade, né? Igual nós três aqui, né? Corpo, mente e alma. Isso é muito legal. Aqui não eu considero alma de espírito, de ser espiritual apenas, não. Mas alma com essência. Sim, que é mais... Aquela alma que você é capaz de perceber num bom vinho, por exemplo. Ele possui espírito, possui alma. Foi feito de um jeito que... Aquele o que a mais? A comida da sua mãe. A comida da sua mãe tem alma, tem aquele que. E a gente nunca esquece. E quando a gente vai em restaurantes que os cozinheiros cozinham com essa alma, você não sai dele mais. Você não sai dele mais. Você recomenda, leva amigos lá. Isso. E quando é aquela comida industrial para poder servir, você vê que tem um sabor diferente. Então, quando você conjuga, então, o seu ser físico, o seu ser mental, a sua estrutura psíquica, emoções, pensamentos, né? Quero ou não quero, dúvidas, incertezas, certezas,
com essa essência sua. Se você quiser olhar essa essência como espírito, alma eterna, perfeito, maravilhoso, assim que nós olhamos. Mas você quer olhar como essência, como substrato do que é melhor para você, do que é em si o seu self, a sua essência. Você tem vida após a morte ou não, você não quer discutir isso? Ok. Mas você tem uma essência a ser cuidado no real, né? Que dá à sua casa um brilho, que dá na sua ação um quê de melhor cuidado. Né? Se você é médico, eu quero ir nele porque ele tem um quê, como ele me atende. Não importa se ele crê em Deus ou se ele não, mas ele tem essa construção da essência. Uma construção de imortalidade. Mesmo que ele não creia em vida após a morte, a vida dele é imortal. E quando ele morrer, o nome dele vai ficar imortalizado. É isso que faz a vida valer a pena. E aí vale a pena. Né? E nessa coisa de trabalhar para poder cumprir só alguns protocolos de assistir, é muito pouco. Né? Ontem uma menina que estou tratando dela, mudou a vida maravilhosamente bem. Ela disse, eu sabia que nascer, crescer, comer, reproduzir e morrer é muito pouco. E é verdade, né? Se parar para pensar, é mesmo. Assim, você me faz lembrar de um poeta que eu gosto muito, chama Fernando Pessoa. Ele coloca assim, põe quanto tu és no mínimo que tu fazes, e aí se torna imortal. Isso, eu acho que é por aí mesmo. Essa consciência da imortalidade, do ser imortal, ela transcende a própria experiência de acreditar ou não na alma imortal após a morte. Tá? O que ajuda muito. Se você tem a visão, se você tem a concepção filosófica de eternidade, de alma imortal, com um propósito maior, o seu sentido de existir aumenta muito. Você anda na rua vendo as pessoas com o sentido de pertencimento a uma causa maior. E não só competidores, obstáculos, sai da minha frente, pessoa esquisita, que ambiente ruim da cidade. Então, isso eu vi na Índia. Tá? As pessoas têm essa noção de imortalidade. E aí, a história que eu vou contar para vocês, em Pune, eu ia da casa que eu estava hospedado, o flatzinho, até a clínica do Dr. Shastri, onde eu estudei Panchakarma, que é um programa profundo de desintoxicação e rejuvenescimento. Profundo, incrível, assim, incrível. Então, fiquei lá esse tempo estudando, então eu passava nessa rua todo dia e tinha um prédio em construção. Aqui, você vai, por exemplo, construir a calçada, o passeio, você contrata um pedreiro e um ajudante, não é isso? Ele faz. Isso. Lá você contrata 30 pessoas. 30? Que vão ganhar a mesma coisa que 2 ganham aqui. Só que naquela semana, 30 vão comer. Entendi. Porque lá você tem 1 bilhão e 250 milhões de habitantes. 90% vegetariano. Então você imagina como que é alimentar esse povo todo. Então acaba que lá também, assim, a gente sabe, mas a pobreza ainda é muito enorme. Só que na Índia tudo é superlativo. Você tem 350 milhões de milionários. É mais que os Estados Unidos, é mais que a Europa toda junta. Você tem, por exemplo, 200 milhões de pobres. É mais que tudo no mundo, porque também é muito, tudo é né? superlativo lá. Só porque a energia deles são boas. Nossa. É isso que eu ia te perguntar. Não, essa cena, deixa eu contar essa cena. É muito diferente. Essa cena você tem que ouvir, que é bacana demais. É uma experiência rica. Aí eu passava nessa rua todo dia e estava lá um prédio sendo construído, um predinho. E aquele monte de mulheres de sari, aquele sari de seda, aquele roupão indiano, lindas, aqueles joias, né? Porque lá o ouro é muito baratinho. Então, aquelas joias lindas de solteiras, aqueles dentes brancos que eles limpam com ninho desde que nasce, nenhuma árvore indiana, tem aqui na porta da Copatos, tem, na porta da minha casa aqui no condomínio tem, então já espalhou pelo mundo afora. Né? O skunk já tem floresta, eles plantam, que o pessoal do skunk plantam pra caramba ninho, que dá um óleo, é maravilhoso. Então eles escovam com ninho e é incrível. Bom, e aí eu passava e ela sorrindo, carregando aquela bateia de concreto, e parece assim um elefante andando, né? Elegante. Não, top modo. Gisele Bündchen aprendeu o curso de Gisele. A mulher indiana andando na rua é de uma feminilidade, uma graciosidade. Fora do comum. Assim. E ao mesmo tempo de uma coisa resolvida, não é assim um docinho frágil. A França elas pegam muito peso. Não é uma coisinha pré-renascença na França, não. É uma coisa muito forte e resolvida. E ela carregando aquela bateia, eu passava todos os dias e ela sorrindo. Eu vi ela sorrindo. Aí não resisti e fui conversar. Né? Assim, um homem aproximar de uma mulher para conversar é muito respeitoso. Como é na cidade é um pouco mais comum. No interior eu não faço isso nunca. Não. É muito respeitoso. Tem que ter um outro homem perto para você poder conversar. Né? E aí
Então, eu já me aproximei, ele sorriu para mim. De onde você é? Aí vem a famosa pergunta, né? Where are you from? Aí você fala, Brasil, Ronaldinho, Pelé. Então, não tem jeito, não tem como passar, sem passar por essa fronteira. Ronaldinho, Pelé, não tem jeito. E aí, então, brincamos e tal, assim, e fui conversando. Aí eu perguntei para ela, eu te vejo trabalhar todos os dias sorrindo. Como você consegue trabalhar tão pesado, weight level, né, um nível pesado, e como você consegue manter esse sorriso? Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse, because I know who I am. Porque eu sei quem eu sou. Caramba. Ai, gente, olha aqui. É lindo, né? Uma mulher da favela, do ambiente simples. Pegando do mundo pesado. simples, no pesado, com consciência de imortalidade, de deusa, bonito, de filha, né, de Deus, filho de Deus, pai, mãe. Não é um ser que jogou nesse mundo para sofrer, cada um por si, entende? O mundo é dos mais espertos. Não é essa conversa que a gente escutava lá. Claro que é um país com infinitos problemas, mas onde eu andei, naquelas ruas barulhentas e bagunçadas, eu sentia paz. Espiritualmente. Espiritual, assim. as energias positivas. A rua com paz. Eu vi um acidente de 2 bicicletas. Entende? Depois eu perguntei que eles tinham falado um pouco, eles falaram em Marathi, na linguagem, a língua do país, porque não existe Índia, não, viu, gente? Existe Índias. São várias. São várias Índias, que a gente chama de Índia por questão de nome aqui que virou, mas nunca foi vamos à Índia, vamos às Índias. Era assim antigamente. São muitos reinos. Né? E aí, de repente, né, um bateu no outro de bicicleta, ele disse, você me bateu. Aí o outro respondeu, sim, eu bati. Caramba, você sabe quem é, né? Aí responderam, essa firmeza. Tá? E se cuidaram assim e tal, e balançaram a cabecinha e pronto, falei, vai embora. É porque o outro, é o que o outro me cortou, não fica se explicando, ele é meio assumido. Fui eu, não fui eu. Eu, assim, o Rodrigo tá junto comigo. Tô te contando o lado bom, viu, gente? Não vou contar os partes difíceis também da Índia, claro, que é só você abrir a internet e vai assistir. Sim. Claro que existe. Claro que né? existe, claro. Mas a parte boa me surpreendeu. Nas vilas, quem quiser entender a Índia, acho que como o Brasil também, né? Vai numa cidadezinha pequenininha, você vai conhecer Minas Gerais. Sim. Não é bem Belo Horizonte apenas. Né? Mas se você vai num São Brás do Suaçuí, uma Tiradentes, você tem muita chance de conhecer Minas Gerais real. Historicamente. Né? Historicamente, assim. É verdade. Né? Eu acho mais fácil entender o espírito do Alto Paranaíba, você indo em Matutina, em Santana de Patos, né? Se puder conviver, do que o próprio Patos de Minas. Você entender o espírito do povo antigo dessa região. E assim se dá na Índia, evidentemente. Sem falar que é tão pertinho, mas as culturas mudam, Mudam né? muito. E sem contar a comida impressionante da Índia. Gente, é impressionante. É mesmo? É impressionante, impressionante, impressionante. Eu fui visitar Shirdi, que é um espaço muito sagrado, igual Romaria para nós. Né? Eu fui visitar Shirdi por uma conexão com Sai Baba de Shirdi e fui. Do lado, um banqueiro no ônibus comigo. Um banqueiro. E a gentileza dele comigo, pagando as coisas para mim no caminho e tal. Aí parei nesses postos de caminho do ônibus, né? Essas paradas de refeição. E quando eu pedi, eu gosto muito de um café da manhã que eles têm nessa região deles lá, com arroz, com amendoim, uma coisa assim. Quando eu pedi o que eu queria, eu pus a mão assim, de dor de cabeça. Tá? Tava com uma pequena enxaqueca, pus a mão assim. Eu havia abusado um pouco do gergelim, dos doces de gergelim. E aí pus a mão assim. E o garçom me disse, você está com dor de cabeça? Eu falei, estou. Então não coma isso não. Peça uma outra comida. Coma isso, porque a sua digestão vai ficar assim, assim, assim. Olha pra você ver. Caramba, o garçom. O garçom. Aí, a hora que ele me deu a receita, eu já estava estudando Ayurveda há muitos anos, eu sabia que aquela receita que ele me deu era muito mais ayurvédica para curar dor de cabeça. Que legal. Ele me deu um caldo de lentilha com batata apimentado, com um pão de farinha de grão de bico, muito mais digestivo, muito mais leve. Tanto eu comi, viajei, melhorou. Arrefeceu tudo. Olha aí pra você ver. Com a alimentação. Com a alimentação. Entendeu que coisa assim incrível, né? Experiência mais bacana que foi. Né? Isso é muito legal. A gente conversando, Deixa eu colocar pelo meu celular que é mais fácil, pode ser, Vinícius?
quanto isso Nossa, colocar, essa né? história é muito legal, Mário. Muito mesmo. E assim, não é possível, eu não tenho como um podcast contar tudo que eu vi na Índia em 45 dias. É muita Não dá, coisa, não né? dá. Mas é muito legal. É o que eu falo assim, eu tenho falado muito com o Rodrigo, a gente tem buscado muito, sabe, esse autoconhecimento. Pra gente... Because I know who I am. É incrível, né? É como eu estava te falando, o Mário, o tanto que é importante esse autoconhecimento e a gente saber o que a gente quer e conhecer isso, como você falou, dela ter a certeza, né? Da imortalidade. Isso aqui é A gente tem que compreender que autoconhecimento, Daiane, não é exatamente saber das minhas questões psicológicas. Sim. Eu gosto de Ló, não gosto de Ló. Eu tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Conhecer psicologicamente quem você é muito importante. Lidar com as sombras, lidar com o seu temperamento, saber dos seus limites mentais, psíquicos, é importante. Mas não é apenas isso. Saber quem nós somos é ir na essência, naquele substrato, naquele espírito, naquele ser que você realmente é, aquilo que fica imortal em você. Que vem do ancestrais também, que vem também dessa fonte mais antiga. Antiga. Então, se conhecer é mais do que saber como funciona a minha mente. Tal pessoa me irrita, eu me afasto dela. É importante conhecer isso, muito. claro. Saber lidar com a variabilidade dos relacionamentos. Mas se autoconhecer não é só para relacionamento. É maior. É maior. É maior. É para que você acorde de manhã. Olha, pessoal, eu não me permito acordar de manhã e não ter ânimo. Não tenho um diálogo com desânimo de manhã. Porque tudo que eu conheço filosoficamente tem que ser o bastante para me colocar acima disso. Acordar cansado é uma coisa. Acordar doente é uma coisa. Acordar sem conexão com a vida é outra coisa. E é uma escolha, mano. É uma conexão, Rodrigo. A escolha é você buscar a conexão. E uma vez você tem aqui várias redes de Wi-Fi, ok? Aí nós vamos escolher qual. Ao escolher, vamos pegar o melhor sinal. Sim. Porque aí você tem conexão. Então a escolha foi buscar essas compreensões. A escolha é caminhar na direção do que te faz bem. Mas uma vez que você encontrou algo, uma escola que você faz bem, você não escolhe mais, você aprofunda. Sim. Você se conecta com seus mestres, você se conecta com seus professores, você se conecta com o conhecimento que deixaram. O propósito... Com o propósito. Então, essa conexão que é a fé. A fé não é escolher crer ou não crer. Compreende? Entendi. A fé, ela pode te dar motivação para buscar a própria fé. Mas uma vez encontrado o estado de fervor, de amor... Aí você está em conexão. E aí você não escolhe mais. Hoje eu vou acreditar em Deus. Não, acho não, porque eu estou meio triste hoje. Não existe isso. Então você acordar de manhã, primeiro passo, abrir os olhos. Opa! Acordei. Uau! Deu certo de novo. Tô aqui, né? Legal. Aqui de novo. Que legal. Mais uma oportunidade impressionante, né? Nesses milhões de segundos que eu tenho nesse dia de hoje. E aí você entra nessa sintonia especial, né? E aí você se abre para a vida. E aí você lida, tô doente, tô cansado, né? Vou tomar banho, vou tomar tal erva, né? Vou tomar tal substância, ou se é só um cafezinho básico. Aí você vai escolhendo sua vida. Mas o movimento interno, ele tem que estar pronto em cada dia. E aí você tem que ter um fundamento filosófico na sua vida que te dá essa estrutura. Senão você fica oscilando. Hoje eu creio, hoje eu não creio, hoje eu gosto de viver, hoje eu não gosto de viver. Então essas oscilações até você encontrar um substrato, né? um alicerce, uma base, uma plataforma em cima da areia, mas tão sólida e firme, como disse o Mestre Jesus, né? Uma rocha, que você pode construir um prédio e não sobre a areia, que oscila. Então você precisa buscar esse caminho mais nobre de existir. E assim tem as escolas, então, dos grandes mestres, né? Krishna, Jesus Cristo, né? Vamos pegar no Ocidente para nós, São Tomás de Aquino, né? Você tem Fernando Pessoa, né? Se você quiser ficar lírico e poético. Então você tem assim, uma estrutura de pensamento que te dá um sentido de existir. Porque você pega, por exemplo, nós estamos falando do Ayurveda, do Yoga. Eu vou te passar daqui a pouco, por exemplo, uma receita benéfica para sair da dengue, né? Melhorar de uma gripe. Essa mesma compreensão está há 5.000 anos na Índia. Se você voltar nas matas indianas há 4.000, 3.525 anos atrás e encontrar um Vaidya, um terapeuta, um médico ayurvédico, ele vai te passar isso, tome tal erva, não coma isso, haja assim.
vai entrar o outono agora, as árvores perdem folha, então não tenta ficar muito animado, que é contra a natureza. Você tem que se recolher um pouquinho para o inverno. Eu até vi Você não isso pode mesmo. ficar o tempo todo eufórico, não. O tempo todo legal. vamos lá. Que as estações mudam, a sua vida vai medicina junto. a sua vai vida vai mudando. junto. Você vai seguindo a medicina. Isso. Não coma isso que é muito. As nossas avós não falavam assim. Não coma isso que isso é quente. Não coma isso que isso é frio. Isso, mas para isso precisa conhecer, né, Mara? Para isso tem que conhecer e ouvir, né? Os sábios, né? Ô, vó, estou um pouquinho gripado. Posso tomar isso aqui? Não, meu filho, não come não, que é frio. Mas está quente, vó. Está quente, é uma sopa. Mas o alimento lá dentro vai te esfriar. Ele vai te esfriar e aumentar a gripe. Eles falavam muito do alimento como remoso, né? Como remoso. Quente. Vovó, estou meio empazinado. Não coma taioba hoje, que é remosa. Né? Carne. Não coma couve. Vamos comer um outro alimento, uma rúcula, não um agrião, que é melhor. alimento também. Por isso, porque tal alimento vai agravar a toxicidade. Não é que manga com leite faz mal, mas em certo momento a manga com leite pode dar uma toxicidade que você não ficará bem para tal pessoa que já está uma doença. E essas doenças mais crônicas que existem hoje, elas eram bem menores antigamente, acho que justamente por seguir essas culturas de ter um cuidado maior com a alimentação. E nós temos uma coisa terrível que aumentou muito, que é o consumo de açúcar e dos processados. Né? Alimentos que você compra lá na gôndola, no supermercado, está lá, validade, por exemplo, março de 2025. Isso. Como que um alimento ficou tanto tempo na gôndola sem perder? Tem que ter alguma substância para conservá-lo, não tem outro jeito. E esse conservante em nós não fará bem nunca. Nem que a vaca tussa, nem que seja lindo o comercial daquele produto, não fará bem para nós. E aí nós estamos voltando para a vida mais saudável possível e nos permitir comer de vez em quando uma dessas substâncias, que em pequena quantidade e em tal situação não vai te fazer mal. Né? Porque você está numa festa, por exemplo, não tem que ficar um eco chato. Você pode partilhar da festa, mas tem que ter uma vida saudável. Tanto que muitas pessoas... O equilíbrio é essencial. Não é engraçado a gente ir nas festas, ir lá no banheiro, já ter antiácidos e envolve... Tem mesmo. Remédio para dor de cabeça, remédio para digestão, remédio... Sabe que vai ficar ruim. Quer dizer, alguma coisa sendo feita errado. Maria, nós estamos nos enganando demais da conta. E é isso que eu fico me perguntando. E numa vazia linda da L'Occitânia. Assim, Mas, olha, eu fico pensando assim, já que você tocou numa questão mais filosófica, né? E quando eu falei para algumas pessoas que você viria aqui, até coloquei no meu Instagram, um monte de gente mandou um monte de perguntas. Tem perguntas de todo jeito. Assim, vamos lá. Né? Das mais diversas que eu acho que é um momento bom da gente perguntar, porque talvez são as minhas dúvidas, mas é as dúvidas de quem tem em casa também, nos assistindo ou nos ouvindo. Quais são os caminhos, Mário, para a gente poder ter uma vida melhor dentro do Ayurveda? Assim, eu, na minha vida mesmo, sabe? Quais alimentos eu tenho que eu evitar, quais eu tenho que colocar para ter uma vida mais ativa, sabe? Eu vejo que hoje em dia nós de um modo geral, sabe, estamos tão ligados, né, à internet, e aí isso vai culminando num monte de problemas, né? A gente está sempre cansado, sempre desmotivado. O Ayurveda também pode ajudar nisso, a alimentação pode ajudar nisso. Não, o Ayurveda é especialista nisso, né? Não é mais que pode, a tarefa do Ayurveda é fazer esse caminho, essa dinacharya, essa rotina diária, né? Ou esses ritucharyas, essas rotinas mais complexas ligadas às estações, ao tempo das coisas. Rodrigo, a primeira coisa importante que nós precisamos, né? Tome sol. Tome sol. Sol do meio-dia. 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos. É o melhor sol que nós temos que tomar. Do meio-dia? Do meio-dia. O sol que tem realmente um poder de produção de vitamina D maior para nós. Os especialistas todos estão voltando atrás nessa questão de UV e tudo mais, estão percebendo que nós precisamos também de estar exposto ao UV e não simplesmente protegendo o tempo todo dele. Né? Então, esse é um ponto importante. Tome sol. Tá? Respire. Você precisa ter contato com lugares de alta qualidade de oxigênio bom, de ar bom. Nós chamamos de prana, ar prânico, ar com vitalidade. As plantações, as cachoeiras, os recantos, os bosques. Ir em lugar de saúde, você não tem escolha. Ou vai ter que ter bombinha de oxigênio lá no hospital ou na sua casa. Então você vá mesmo buscar boa fonte de oxigênio. E na casa da gente, tem possibilidade da gente ter um ar melhor dentro de casa? Primeiro ter mais plantas, né? Precisamos de boas plantas, né? Tem 2 plantas que são fonte de oxigênio impressionante em nossas casas, que nossos avós tinham.
né? Que é a espada de São Jorge e a jiboia. Olha. A jiboia é aquela planta que cai, Aham. né? E as samambaias. São fonte de oxigênio impressionante. A NASA tem pesquisa impressionante com essas plantas. Em especial, vieram no Brasil buscar a nossa espada de São Espada Jorge. de São Jorge. E estudar a jiboia. Colocar em salas, né, em estações orbitais, Aham. se houvesse uma explosão de gás, né? Qual o tempo que essas plantas limpariam a sala da Olha. estação? Que legal. Correto? Então, assim, em 2 horas, depois de ligar o cano de descarga de um carro numa sala, tá? Durante um certo tempo, em 2 horas a sala estava limpa de CO2. Por causa daquelas plantas ali dentro. Ixi, não, eu tô perfeito. Na minha casa eu tenho espada de São Jorge, samambaia, jiboia. Exemplo só, viu, gente? Tem muitas plantas benéficas. Eu tô vendo. Você vai Mas- ter que dividir. Então você Podemos pode, mudinha? você pode ter mais, podemos ter mais plantas. Assim, é uma coisa que nós precisamos, né? Todos nós de paz precisamos, né? Excetuando as principais avenidas bonitas da cidade, né? JK, Getúlio Vargas e Marabá, nós temos pouca árvore. É, muito Né? pouca. E aí precisamos de ter mais oxigênio. Então, vamos Tem lá. uma cidade Tome muito sol. bonita aqui no Brasil, que eu conheci, Uhum. que é bem arborizada e com várias plantas, que Sim. até o ar de lá É diferente, né? que é Curitiba. Curitiba é impressionante. A zona sul de BH ainda é muito impressionante. É Sim. também. A zona sul de BH ainda é um encanto, assim, um encanto em termos de arborização. Mas então, tome sol, tome ar de uma forma consciente, buscar essa saúde. Tome água boa do filtro de barro, nosso velho filtro antigo, foi eleito no mundo como o melhor filtro do mundo. Gente, eleito. eu eleito vou trocar o cientificamente filtro lá mesmo. de casa, porque é Eleito, a água mais tá? gostosa. Você pode até ter um filtro para o seu dia a dia rápido, quem gasta muita água, e usa essa água para pôr no seu filtro, e água de beber, tome do filtro. Olha Tá? só. A água é a melhor água. Né? Tá vendo? Que segue os nossos avós e é o fio da Índia também. Aham. Né? Muito bem. Esses são alguns cuidados importantes. O máximo que puder, alimentos frescos. Alimento fresco não quer dizer que seja só verduras, não. Mesmo um arroz, se for comer, cozinha naquele dia e tenta comer. Tenta cozinhar o feijão e comer naquele dia. E não guardar. Evite os guardados. Não, nós temos vida dinâmicas, tem coisas, sim, congele, tem dia que você chega em casa, você está com muita raiva. Ok, tudo é possível na alimentação saudável. Mas aumente a qualidade de alimento fresco na sua vida. Olha. Cozeu, comeu. Colheu a cenoura, comeu a cenoura. Ô Mário, me tira uma dúvida, já que você está falando disso. Assim, vou tirando as dúvidas que surgiu. É verdade que o óleo, que é a manteiga de porco, é melhor do que o óleo? Sim. É mesmo? Um dos piores óleos que existe na alimentação é o óleo de soja, realmente para a saúde humana. É mesmo? Não é benéfico, vários especialistas médicos concordam com isso e a gente evita. Eu vou colocar para vocês, né, prefira a gordura de porco, que é muito melhor do que o óleo de soja, prefira o óleo de girassol do que o óleo de soja, o óleo de milho, tá? O azeite de oliva, o gergelim, que está hoje crescendo muito no Brasil, já comprei em todo o supermercado agora, o óleo de gergelim, que é quase que o óleo base da Índia, né? E a manteiga ghee, Eu ia te que é a perguntar. manteiga clarificada, é a manteiga de leite purificada. No Brasil, mais perto do ghee é a manteiga de garrafa, do Manteiga de nordestino. Ah, Você compra sim. muito aqui no norte de Minas, tem demais, né? E já no Brasil todo. Mas o ghee é pegar a manteiga de leite, né, se possível de vaca solta no pasto, ainda chamam de happy cow, a vaca feliz. A vaca que cresce ali com seus donos, junto com o animal de estimação. Esse carinho que você tem no Brasil com o cachorrinho, na Índia eles têm com a vaca. É um bicho que ela prepara a comida, põe naquele prato bonitão e leva para a vaca comer, né? E a vaca frequenta a casa. Em muitas casas na Índia, o aquecedor da casa é a vaca. A vaca deita na região dos quartos com eles e o calor que a vaca exala aquece a família. Olha. Então é um animal muito amado nesse sentido. Na Índia ele é muito precioso. Muito né? precioso. Precioso. Né? Vem com essa coisa de vaca sagrada para nós aqui, folcloricamente, porque todos os animais são sagrados. Todos. Todos os animais são sagrados. Né? Eu vi uma senhora lá puxar uma naja pelo rabo, né? Uma naja de 2 metros. Ela puxando pelo rabo, a naja apareceu na casa assim, uma velhinha, pegou pelo rabo, foi embora com a naja, jogou no riacho lá e voltou para casa. Mas não mata a cobra. Não matam. Então é um respeito à natureza toda. Se você quiser entender ecologia, vai mesmo na Índia, é muito impressionante. Mas voltando então nas dicas de saúde. Então, né, vamos recapitular, né? Tome sol, respire bem, vai tomar ar natural, vai nadar, vai andar na natureza, né? Isso. Ok? Água de boa qualidade, alimentos frescos, relacionamentos significativos.
encontre pessoas benéficas para você relacionar. Pessoas up, pessoas que te põem para cima. Energias Pessoas boas. que têm energia boa, tá? Aquela velha frase, me diga com quem tu andas. Ai. Nossos avós não erraram de jeito nenhum. As pessoas mais antigas, cada É uma vez sabedoria. ensinam Não, mais pra gente. Quanto mais eu estudei a Índia, mais eu escutei nossos avós. Hoje, quando eu quero entender um pouco mais da cultura da Ayurveda na Índia, eu converso com nossos avós. É muito parecido. Eles sabiam que alimento comer em tal estação. Por exemplo, arroz doce. Por que arroz doce tem que botar canela e cravo da Índia? Porque arroz doce, ele tende a gerar muco, catarro em nós. Todo alimento melecoso, requeijão, queijo, macarrão, gera catarro. Então, se você está gripado e comer o macarrão, vai aumentar o seu catarro. E quanto mais catarro, você vai ter mais alimento para os vírus, correto? Então, a avó colocava o quê? Colocava a canela, porque é quente. Então, arroz doce que é frio, ele esfria o corpo, você põe os temperos que aquecem. Temperar é aquecer e esfriar a comida. Temperança. Não a sabia. temperança. Então o feijão dá muito gás, então você põe louro no feijão, você põe cominho no feijão, que tira o gás. Olha. Além de deixar o feijão 4 horas de molho obrigatoriamente, coloca o feijão de molho de manhã, correto? Joga essa água fora e cozinha depois. Isso daí é uma técnica que a minha mãe fazia. Com os temperos, né? Para poder tornar a digestão dele mais fácil, já que ele é muito precioso, uma fonte proteica riquíssima, que são as leguminosas, né? Então, coma o feijão com essas ervas, louro, cominho, não só cebola e alho, que é um tempero maravilhoso, mas aprenda a colocar as ervas que vai esquentar ou vai esfriar, vai reduzir muco, tá? Daquele alimento. Na pizza nós colocamos orégano, porque além de ser saboroso, ele digere o queijo. Por isso que orégano. Por isso que o orégano e queijo combinam Perfeito. tão bem. Na melancia você põe um pouquinho de pimenta do reino ou cravo da Índia, porque tira aquela sensação de mal digestão da melancia. Fica rotando o dia todo. Ou então você come melancia, você come melancia com casca de pepino. Nunca descasca um pepino. A casca dele, eu não faço. a casca dele tem a substância que digere o que está dentro. Olha só. O que está dentro é muito frio, por isso que você só fica rotando. Quem tem má digestão, fica lembrando porque tem uma digestão leve, tá? Lenta, porque é uma planta fria. Melancia é frio, então é bom para os rins, porque lava os rins. Por isso que limpa os rins, dá muito xixi. Né? O melão, a melancia, o pepino, correto? Então, se eu quero tomar um suco desse que não me esfrie tanto, eu ponho ervas que aquecem. Então, você serve um suco puro de melancia, e aí na pontinha do copo, você coloca cravo da Índia com hibisco. Olha pra você. E aí você vai temperar o suco da melancia. Percebe como é interessante? Muito. Durante a refeição, evitem tomar suco. O melhor mesmo é a água pura durante a refeição. E não tomar antes da refeição, nem depois da refeição. Durante. Tá? Na cultura chinesa, eles tomam chá durante a refeição. Chá digestivo. Você vai na casa japonesa, vem a comidinha com um chá quentinho. Né? Porque é digesto, parar a digestão para você. Gelo na Índia eu nunca vi. Mesmo? Nunca vi. Nunca tive. Nem água gelada? Não, nunca vi. Aliás, na casa de uma... barro gela. Já gela. A temperatura do barro já gela. Então, na casa de uma médica que eu estudei com ela, doutora Kusum, muito impressionante, ela comprou uma geladeira, porque agora na Índia, eles estão ficando com mais dinheiro, é chique ter geladeira. Aí você abre, tem nada dentro. Nada. Só que é chique. Nada. Mas geladeira na sala. Olha, é muito negativo. Muito. E aí abri nada. Porque eles não vão gelar comida, porque eles fazem e comem. Não vão gelar água nunca, porque não é da cultura deles tomar gelado nunca. Na China, então, lá se toma água quente sempre, né? Água morna quente. E eu faço esses tratamentos com quem quer perder peso, com quem está com muita dor de cabeça, com quem está muito enxaqueca. No Ayurveda fala, o primeiro de todos os remédios, depois do sol, é claro, depois do sol, né, é a água quente. Olha. Então você faz 3 dias, Rodrigo, tomando água quente manhã, tarde e noite. Corta a fome, estabiliza a pressão arterial, lava o organismo, limpa. Água do dia inteiro vai ser... Você põe uma garrafa térmica aqui e vai tomando água quente o dia todo. E Mário, qual que é a quantidade correta de água do dia de um ser humano? Assim? Pois é, esses cálculos variam, mas alguns iogos me falaram de 3 litros no mínimo por dia. No mínimo. Que combina com o nosso conhecimento, né? E isso realmente é muito benéfico. Água é uma quantidade grande. Só não deve tomar água à noite quem quer perder peso.
Olha Não pra você deve. ver, Porque vai não aumentar o deve. edema, Ah, vai aumentar tá. o inchaço. O inchaço. Ele tem dificuldade para perder líquido. Grande parte das pessoas com obesidade, Rodrigo, não é só gordura, também é Nossa. retenção de líquido. Rodrigo, me dá a caneta, É Rodrigo. retenção de Tá sendo líquido. gravado, depois você pega de novo. Então, quando você já chegou à noite, tomou sua última águazinha ali, se possível um chá, né? Ok? Evitar chá diurético, você poder não ficar indo à noite do banheiro acordando, né? Então, se tomou sua última água, só vai tomar no dia seguinte, para você poder dormir a noite toda, não acordar para tomar líquido, tá? A não ser que você esteja num quarto fechado, com calor de verão, aquele calor insuportável daquela noite, que são poucas no ano. Aquela noite insuportável que ninguém dorme, são poucas no ano. Verdade. É uma semana que vem ali um El Ninho ou Laninha doida, não sei. Que Pois, depois, no geral, a gente estável, tem né? estabilidade, né? Então aí você nessa noite, sim, eu estou com febre. Claro, eu estou com febre, eu vou acordar à noite para tomar água. É lógico, vou acordar à noite para tomar banho de álcool, né? Gelo, né? Para cortar a febre, gelo do pé, né? Banho ventral. Quem está com febre, tá? E não quer tomar banho, senta no vaso, pega a duchinha e faz banho ventral. Como que reduz a febre? É impressionante. Fiz isso com meus filhos, né? O último antitérmico no último momento. Caramba. No último momento. No geral, o chá de gengibre resolve a febre. O chá do gengibre resolve a febre. Tá? É um calor para combater, né, o calor. É um jeito. A gente Os dois quase unidos. todas as febres vêm de má digestão. Quase todas as febres de má digestão. Então, seu melhor digestão reduz a febre. Sim. Porque a febre é o alerta da má digestão. Ei, não estou conseguindo digerir, me ajuda. Aí vem a febre como alerta. Que legal. No geral. Além das infecções, é claro. Né? Aí a gente tem um panorama assim. Um panorâmico mais aberto. Né? Sim, legal. Então, sempre isso, né? Começou a ter tal doença, por exemplo, você começa a tomar alguns cuidados já na alimentação, na conduta. Então, a gente tem que pegar caso a caso, a gente fica muito genérico, né? Sim, sim. E aí a gente pode olhando, que você tem uma percepção concreta. Nesse caso, com o Rodrigo eu agiria assim. Com a Daiane já agiria um pouco diferente. Então, uma pessoa mais magrinha, por exemplo, já liberaria água até mais tarde à noite. A mais gordinha reduziria. Sim. Porque eu quero que uma perca líquido e a outra ganhe. Que legal. A pessoa mais magrinha, eu quero que ela tome sucos, por exemplo, até com uma pitadinha de sal no suco de laranja. Para reter líquido, fazer um Gatorade para ela natural. Ela vai reter líquido, porque está muito magrela. Não está ganhando peso, né? Não está conseguindo ter sustentação, nutrição. Então, eu dou um pouquinho, sugiro tomar um suco de laranja com uma pitadinha de sal. Retida. Ela vai reter, e é delicioso, fica. E ela vai reter líquido. E a pessoa que tem, por exemplo, mais obesidade, nem passar perto das laranjas. Perto da refeição, nunca. Olha pra você ver. Suco de laranja com a refeição, nunca. Porque você vai ganhar peso mesmo. Sobretudo, vai ganhar retenção de líquido. Porque é um Gatorade, né? Ou outra marca qualquer aí, né? Que é um isotônico. Né? Um ácido com um pouquinho de açúcar e sal. Né? Que aí você faz um soro caseiro natural. Daí os corredores correm tomando bebidas assim, tomando isotônicos. Que vai reter líquido, perde muito líquido. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Nossa, eu tô impressionada e tô amando cada vez mais, Rodrigo. Que legal. É muito bom saber. Muito conhecimento, né, Daiane? Muito. E saber bom. o tanto que essa medicina ayurvédica, ela faz o trabalho da mente, do corpo e da alma, assim, tudo interligado. Todo. Causa essa energia tão boa, né? Daiane, às vezes a gente está consultando, atendendo um cliente, está buscando a medicina ayurveda, aí nós começamos a conversar, por exemplo, sobre a vida espiritual, a busca de um sentido. Vai até a Romaria. Você é católico? Sim. Então vai até a Romaria. Faz uma peregrinação. E como é que está seu cocô hoje? A gente fala do céu e da terra. E já mostro que um pouco daquela prisão de venda, a qualidade do cocô, eu vou ajudar a mudar o comportamento e as buscas existenciais. Sim. Porque aquele comportamento errado, existencial, faz o erro alimentar e aí a prisão de venda, cocô mais durinho, cocôzinho de cabrito, ou muita diarreia, no caso, pessoas mais pita, como o Rodrigo, como eu, tem mais fogo no organismo naturalmente, né? A pele tende a manchar de sardinha, o cabelo cai rápido, são pessoas mais bravas, resolutas, né? A voz é uma voz marcante, firme. São pessoas com muito fogo. Se não esfriar um pouco, nós nos tornamos pessoas intoleráveis, porque somos intolerantes com os outros. Intolerantes não porque somos bravos com o outro, porque queremos as coisas muito certas. Então tem que refrescar um pouco você. Então o doce te refresca, a hortelã te refresca,
Entende? A menta, dá um toquinho, um óleo essencial de menta piperita, dá um toquinho aqui em você, nas pessoas mais bravas, já acalma a pessoa. Esses óleos são Põe uma gotinha de óleo de menta piperita no travesseiro de uma pessoa brava, acorda de manhã mais boa. tranquilo. Né? Quem dorme mal, põe uma lavanda. gotinha da lavanda, por exemplo, quem tem muito agitação noturna. Né? E aí fazemos técnicas de soltar a mandíbula para ter menos bruxismo à noite. 2, 3 toquinhos, 1 minuto de prática antes de dormir, você já consegue ter um efeito menor no seu bruxismo. Esses a gente faz muito eles na aula de yoga, que era até uma outra pergunta que eu quero te fazer também. Como que o yoga pode, assim como... Não sei, acho que você pode me falar mais, Mário. O Ayurveda é uma coisa, o Ayurveda é uma coisa, o yoga é outra, não, tá tudo intercalado? Não, é uma coisa só. No Ocidente vem com 2 nomes. Eu até ia fazer Entendeu? essa mesma pergunta. Qual que é a relação dos dois? É igual você que é filho da sua mãe e filho do seu pai. Né? De Aí eu quem falo, é? você é filho de quem? De 2. Né? Então, você é o conjunto desses 2, pai e mãe. Então a gente costuma brincar que a mãe é o yoga, o pai é o Ayurveda. Entende? Entendi. Mais ou menos assim? Sim, isso mesmo. Embora ambos tenham energia feminina, né? Porque a medicina é uma energia muito cuidadora, muito mãe, né? Mas, então, o Yoga Ayurveda na Índia é tratado como um único conhecimento. Né? Isso. E ora você usa uma estratégia, ora outra estratégia. O Yoga te dá as filosofias, compreensões existenciais, né? Um grande conhecimento sobre a vida e sobre si mesmo, e aquela parte maravilhosa da academia, Da né? atividade física. A tradicional Hatha Yoga, que ficou no Ocidente. Quando você pensa em yoga, você pensa naqueles exercícios, Sim. que são impressionantes. Que tem desde o nível leve, uma criança fazer... E é para todo mundo yoga? Desde o nível leve até o nível de guerreiros. Existe o yoga para guerreiros. Olha... O yoga do exército indiano. Aquilo que você já praticou comigo lá no Ayurveda, usado de uma maneira potente para aqueles homens. E é uma força impressionante. Estratégias bélicas. Olha... Tá? É assim, Akshara. Então, nesse lugar do yoga, você tem todo esse conjunto. Ora um entra, ora o outro entra. Por exemplo, no yoga se ensina como lavar essa região nasal, entende? Usando uma chaleirinha, tá? Com água morna com sal. Então, anunciou longe que você vai gripar, lave com água morna com sal. Hoje temos bastõezinhos aqui no Ocidente, né? Você aperta aqui, já lava, passa do outro lado. Mas eu gosto muito da lota, a chaleirinha indiana. Então você lava com água morna com sal e não instala a gripe, porque o vírus tem que se instalar nessa região. E a água morna com sal, você limpa essa região. Olha. Que é o principal tratamento da sinusite, que se cura com a lota, se cura com esse tratamento chamado Jala Net. Jala é água, Net é essa lavagem, tá? Aí tem várias técnicas, mas em geral, vai no mar nadar. Quem vai no mar nadar, tem limpa muito mais, tudo. limpa tudo. Então a gente leva o mar para Minas Gerais, pega a chaleirinha e lava com água morna com sal. Impressionante. Tá? Não se instala a gripe, ou se instalar, ela não vira uma coisa grave, uma congestão, de não conseguir falar, basicamente pressão de mucos nos sinos, bastaria limpar esses mucos. Tá? Então o yoga entra com essa tecnologia, mas o Ayurveda tem a mesma coisa, muito mais potente. Já com recurso de remédios, sabe? Uma interferência mais potente, chamada Nasya. Aí massagem com óleos quentes, vapores, e aplica uns óleos muito picantes, de pimenta mesmo. Aí arranca, você vai no banheiro limpar, e arranca esses catarros, às vezes até um pouco empedrados e escuros. Então é muito impressionante. Nossa. Então você tem vários níveis onde o yoga e o Ayurveda vão conversando e vai gerando uma ciência única, mas que a gente pode estudar didaticamente uma e outra, como na medicina. Você vai estudar obstetrícia, vai estudar ginecologia, vai estudar... Tudo é medicina. Tudo é medicina. Né? Entendi. Então você tem esses ramos e essas especialidades. Mas o yoga e o Ayurveda não são, na verdade, ramos um do outro. Eles são as duas estruturas de um jeito de pensar e viver. Entendi. Ah, que legal. Tá? Então você pensa assim, a ciência, eu gosto de dizer o seguinte, o que é a Ayurveda? Tá? A arte da ciência da vida longa e feliz. Isso é Ayurveda. Ayurveda. Tá? O yoga é a fundamentação desse pensamento, onde eu me inspiro. Entendi. Para compreender essa conduta. Essa vivência. Porque se não tiver uma compreensão, você faz enquanto está doendo. Eu falo com você, Daiane, faça essa rotina diária, taran, 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 que vai melhorar. Enquanto a doendo, ela faz. Acabou a dor, você desiste.
Isso é o que mais acontece. Com todos nós. Pega na geladeira, né? Aham. Põe lá, 10A para ser feliz. Né? Ninguém nunca chega no 10º, né? Não, fora que já desiste. Já desiste. Mas é aquilo que a gente estava falando sobre o hábito, você criar esse hábito, né? Por isso que você criou A baseado em conhecimento filosófico. Aí você O hábito conhece. nasce da motivação da dor, ok? Sim. O seu médico manda, ou você faz, você morre, aí faz. Tá? Da obrigação por causa de um trabalho, ou você faz isso aqui, ou você faz exercício, ou então você não trabalha nessa empresa, porque se você não tem saúde, não tem como Sim. trabalhar conosco, ok? E assim por diante. Um bombeiro que não faz exercício, como é que vai ser bombeiro? Não tem jeito. tem Não é? jeito. Não tem jeito. Ok? Então você faz motivado pela dor, pelas obrigações sociais, tá? Ou por um certo motivação íntima. Você gosta daquilo, você curte e tal. Mas se você curte futebol, você não curte tanto vôlei. Então, para você ir para o vôlei, você tem que ter uma outra motivação. Naturalmente, você gosta de futebol. Para ir para o vôlei, não, seu corpo é maior, melhor que futebol. O seu técnico acredita em você. Você tem uma certa dinâmica de movimento de braço. Isso combina com o vôlei. Então, se tiver um outro conceito acima do gostar de futebol, você vai para o vôlei. Sim, No contrário, você fica só no futebol. Agora, esses três flutuam muito. Né? Sim. Então você tem que ter algo maior. Aí que entra o seu conceito existencial. De conhecimento. De Porque se eu vou comer isso e não comer aquilo, é além do que eu gosto ou além do que eu preciso. Tem por trás também uma visão da vida, o seu way of life, o seu jeito de enxergar a vida. Então, mais importante, né, é você encontrar um caminho no qual você queira seguir dentro dele. Os mestres dizem o seguinte: dentro do trem, você vê todas as paisagens do lado de fora, pelas janelas. Sim. E pode contemplar lindas paisagens, mas o trem não pode sair dos trilhos. Não senão pode sair dos trilhos, senão não te leva a lugar nenhum. Então escolha o trilho da sua vida. E ao mesmo tempo aprecia todos os caminhos. Olha que igreja maravilhosa, olha que religião bacana. Eu vou lá, você é minha amiga, eu vou lá conhecer a sua tradição. Mas você tem aquele onde o seu trem te leva realmente à próxima estação. Porque se o trem descarrilhar, ele não chega na próxima estação. Nem rezando muito, nem pedindo milagre, o trem não chega na próxima estação. E aí eu acho que nesse ponto a gente volta lá para o início da nossa conversa, né, Mário? Se você sabe quem você é, se você tem uma consciência de si mesmo, sabe? Eu faço isso porque isso está bom para mim. Eu vou agir de tal forma, de tal conduta, porque eu sei... Como a história que você falou da moça, eu estou agindo assim, mas eu sei que eu sou algo maior. Sim. Faz mais sentido. Eu estou carregando concreto aqui nessa construção, eu estou carregando. Sim, mas eu não sou. Eu sou algo que tem poder. E enquanto eu carrego feliz. Exato. Né? Você chega num hospital, num pronto-socorro, Meu Deus. e aquela pessoa te atende mal porque ela trabalha por obrigação. Ela não tem encanto de viver, ela não tem prazer em servir. Não se conhece. Você sabe que os yogis me disseram, um yogi me disse que o garçom é uma das profissões mais respeitadas pelos mestres. Olha isso, né? Porque nos ensina a arte de servir ao outro. Muito legal. Então ele diz, não perca a oportunidade de aprender a servir. E servir além da obrigação, além do contrato. A generosidade. O nosso contrato foi, você tem que limpar essa sala todos os dias. O serviço é além daquilo que eu não posso te pagar nunca. Olha, nós dois trabalhamos com consultoria de grupos, Rodrigo, né? E eu falo muito nos meus grupos, o seu salário não paga o que você vale. Não permita o seu salário pagar o que você vale. Verdade. Faça sempre muito mais, porque uma outra empresa, um outro nível, verá que você vale muito mais. E você mesmo indo à próxima empresa, mesmo indo à próxima empresa que te paga mais do que você estava na primeira, ainda você faz mais, você vale mais. Mesmo que se eles não me pagar o tanto que eu valho, ou o tanto que eu gostaria, é só pedir demissão, é só ir embora. Verdade. É só ir embora em paz, mas não atenda mal na recepção do fórum, na recepção da defensoria pública. Sim. Né? Receba de uma tal maneira as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade enorme. Né? Ô Mário, eu vivi uma experiência muito legal sobre isso daí que você está falando. Eu trabalho com comércio, eu faço a parte mais administrativa, mas eu gosto de estar no meio do pessoal ali também. E aí, chegou uma senhora lá me procurando, Rodrigo.
Ela é uma senhora dali de uns 70 e poucos anos. Ela saiu da casa dela, pegou um ônibus e foi lá no nosso comércio, que é ali na JK, sozinha, para comprar um produto, um protetor solar. Sim. E aí ela foi, comprou, a gente atendeu, eu vi ela, fui lá, atendi ela. E depois ela precisava pegar o ônibus para retornar. Só Sim. porque para ela atravessar o ponto, para ela pegar o ônibus, ela teria que atravessar a JK todinha. Sim. A JK é muito muito perigoso. movimentada. Para uma senhora, Sim. né? Aí ela falou assim, onde que eu pego o ônibus aqui agora para me voltar para minha casa? Eu falei assim, eu vou levar a senhora no ponto. Sim. E peguei no bracinho dela sim. e levei ela no ponto de ônibus. Mudou a vida de uma pessoa. Ô, Rodrigo, eu me encanto e eu nunca mais vou esquecer dela. No Dia das Mulheres, foi agora recente, ela me ligou lá na loja, Olha. no telefone da loja, falou assim, eu quero falar com a Daiane. E me passaram a ligação, ela falou assim, eu nunca conheci uma pessoa como você. Sim. Você foi de uma generosidade tão grande, Do amor, você né? poderia ser minha neta. Gente, um gesto pequeno. Muda tudo, né? E a gente trabalha quase que isso. de polidez social, né, de obrigação de polidez, É. e se torna um ato Um ato encantador. tão bonito. Não, quando você vai num restaurante, que alguém te atende bem, Nossa, e não é muito só aquilo que gostoso. vestiu a camisa da empresa, o chefe te ver trabalhando é e que é dele. É aquele não, que você vê gosta. como ele põe, como ele coloca, como ele não se embaraça com você ali no serviço da mesa. Então, N lugares que você vai, né? Uma aeromoça que te atende bem, né? Um médico que te olha nos olhos para te atender. Sim. Né? Em qualquer Então, assim, lugar, em qualquer mano. lugar. Mas eu acho que na saúde e na justiça, a nossa vulnerabilidade é muito É grande. maior. É porque é um momento que você está vivendo, um momento mais De dor. difícil. Extremos, são de sempre dor. extremos. É. E aí você precisa de pessoas que tenham te habilidade, que te acolha. E essas pessoas, se elas não tiverem uma visão filosófica superior de existir, Não vai. por que ela vai se esforçar pelo outro? Vai lá com obrigação, preenche as coisas e pronto, acabou, estou indo embora. Mas se ela tem um sentido de existir, Faz por ela isso, né? faz com um sentido muito maior. Um carinho. Então, nessa busca dessa rotina diária, nós consideramos a motivação espiritual, a motivação existencial, a real compreensão da vida, o primeiro fator da saúde. Não na emergência. Uhum. Você está com uma dor de cabeça enorme, já tem outras emergências. Né? Lembra do Mestre Jesus dando pão, dando peixes, alimentando, depois que ele pregou o Sermão da Montanha. É isso. Né? Sim. Ok? Então, aquela roteiro. Né? Tive fome, me destes. Tive sede, me deste de beber. É a primeira emergência humana. Essa é a maior. A sede é uma das mais terríveis experiências que existe. Muito pior do que a fome. Né? Então, a sede. Depois, nós não temos nem ideia, né? Não temos nem ideia. Né? Próximo, então, tive fome e deste de comer. Então, terceiro nível. Né? Tive frio e tive que me vestir. Então, agasalho. Tive desabrigado e me abrigaste. Então, esses são os 4 níveis fundamentais. Aí tem o 5º. Esse 5º é o que toca a todos, igual o polegar aqui na minha mão. Esse 5º é a sua questão da sua necessidade humana espiritual. De existência. Aí quando ele prega o Sermão da Montanha, você aprende a buscar água, você aprende a buscar alimento, e ainda mais ainda, você consegue dar do seu alimento para outras pessoas. Então, tendo a sua visão espiritual de vida, você consegue tocar todas as 4 necessidades fundamentais humanas. Esse quadrúpede, por isso aí o símbolo das 4 patas da vaca, esses 4 fundamentos da existência, né? Comer, sede, fome, frio e casa, esses 4 fundamentos, eles ficam menores do que o fundamento espiritual, porque é um que toca a todos. É claro, mas se eu tiver com sede e não tiver água, todos os outros ficam sem sentido. Né? Verdade. Então, esse é o ponto importante para a gente poder perceber. Mas essas são quando tratamos de alguém, nós consideramos que essas 5 necessidades, se você pegar a cruz, dá 5, não é? Você tem os 4 pontos e o centro que integra tudo. Então, o que integra tudo é que você é realmente. Sim, então, verdade. Você tem Jesus, centro, você tem Jesus na cruz, o homem, vamos chamar o homem Jesus. Então, os 4 cantos sendo apontados, né? A cabeça, os pés e os 2 braços. E no coração deles tem o Cristo, o imortal, aquele que não está além do tempo do próprio Jesus. Ele é a própria imortalidade. E esse ser imortal é que, se cuidado,
se vivido, ele ressuscita da morte, da cruz. Ele vive uma vida eterna na cruz de cada dia, na luta de cada dia. Na cruz de começar e terminar a relação. Para que terminar brigando? Começaram se amando, sorrindo um para o outro. Despede, ainda mais são pais agora, despeçam-se com um casal e continuem para sempre como pais. Né? Pais, e não muda com o pai dos seus filhos. Tanto nós estamos até trabalhando com amigos nossos da justiça para tirarmos da lei o nome filho de pais separados. E sim filho de casal separados. Mas os pais... Porque os pais em mim, qual que eu vou amar mais? Meus pais separados. Com quem que eu fico agora? Vou ficar com o João. Mas quanto mãe e pai, com quem que eu fico? Com minha mãe e com meu pai. Senão eu adoeço. Não são separados. Senão eu adoeço. Aliás, pais, não coloquem seus filhos contra o outro nas suas dúvidas de relacionamento. Aliás, na dúvida de relacionamento, cuidado o que vai contar de você e de quem você relaciona para os outros. Isso também é muito importante. Porque na hora que você está doente com a pessoa, tá? Você conta, Rodrigo, o que está passando lá com a Joana. A Joana fez isso comigo e tal. Aí passa 2 dias, o Rodrigo está bem com a Joana. E aí? Só que eu sou amigo dele e continuo pensando mal da Joana até hoje. Sim. Desse jeito. E eu estou aqui agora, aquela Joana não presta para o Rodrigo. Daiane, você acha que a Joana presta para o Rodrigo? E nós dois estamos aqui conversando porque nós gostamos do Rodrigo. Gostamos dele. Só que ele gosta da Joana. Ele já está bem com a Joana de novo. E aí você começa... E nós temos uma rede agora de pessoas... que não gostam da Joana. Como que a sua avó chamava isso? Mal olhada. Mal olhada. Você tem uma rede de pessoas mal olhando o seu relacionamento. E aí vai atrair e aí as coisas negativas. Aí você tem um campo de coisas pressionando negativamente aquela relação. Sim, olha, tá Gente, vendo? tá vendo? Eu ainda afirmo. Há um acidente com você na rodovia. A não ser que seja muito importante contar, passe sempre lá e não diga, foi aqui que João morreu, foi aqui que eu acidentei. Não marque os lugares com essa peja. Pesado. Né? Sim, verdade. Passa e abençoa. Aqui eu vi algo muito difícil. Mas abençoados sejam todos que passarem por aqui. Agora, se for oportuno, uma pessoa que tem a ver, que vai te ajudar e que vão crescer, olha, Rodrigo, lembra que eu te contei que eu trabalhei na terapia com você, meu acidente? Foi aqui o meu acidente. Sim. Mas se não, não. Senão não passe. Senão não passe, porque você vai ficar... Esse momento. Ressignifica, dá sentido à vida, né? Dá sentido existencial. Sempre tem uma coisa boa num sentido ruim. Quantas lojas que eu atendo em constelação familiar que fecham porque no ponto houve um crime e todos que entram lá lembram primeiro do crime, depois da nova loja. E aí não vai pra frente. Não vai pra frente. A gente vê muito isso, né? Um lugar entristecido. E a gente vai constelar, o ambiente saiam daqui. Não há lugar para uma loja desse espaço. Caramba, olha, tudo tá interligado, né, Mário? A vida é muito sistêmica. A vida é sistêmica. Né? A vida está em conexão. Por exemplo, nós estamos com 3 copos d'água. Energeticamente é um só. Porque toda energia que nós estamos falando aqui está ressonando nos 3. E quando nós bebemos da água, estamos tomando a mesma água na frequência. Sim. E o Dr. Masaru Emoto, um japonês muito impressionante, aliás, eu recomendo todos os ouvintes ou os espectadores aqui do seu podcast, né, adorei o nome, pode viver bem, ficou super bonito, pode viver bem, e pode mesmo. E então... eu recomendo que a gente tenha esses cuidados, porque o Dr. Masaru Emoto, ele congelou a molécula da água e fotografou com esses microscópios potentíssimos. E quando ele fotografa a molécula da água, ela dá um desenho, um design da molécula da água. Pronto. Mas só que ele percebeu que, de acordo com a frequência vibracional de quem está perto da água, ela muda o desenho. Então ele pôs, por exemplo, uma música de bar e gravou, e congelou e fotografou. Olha, entrem na internet, Masaru Emoto, se vocês põem aí incrível. nas descrições, tá? E vejam as pesquisas desse médico japonês, tá? E é impressionante. Ele foi numa represa em Kyoto, no Japão, enquanto os monges faziam a prática, ele pegou 15.000 gotas de água espalhadas pela represa. Em todas as pontas, a água ganhou um desenho que lembrava uma mandala lindíssima. Pegou na mesma água um discurso de Hitler.
e põe o discurso de Hitler sobre a água e fotografa. Gente, parecia esgoto. Parecia esgoto. Meu Deus. Então ele escreveu a palavra amor e pôs isso em o copo d'água e fotografou a molécula de água. Veja o desenho lá depois, aqui na internet. Incrível. Aí colocou, eu vou te matar, e botou o copo em cima. Impressionante. Precisam ver a fotografia. Então a sua avó, vem comigo pessoal, que punha aquele copinho na Ave Maria das 6 horas. Mandava lá beber. lá na rádio. E o padre fazendo 54 Ave Maria, 10 Pais Nossos. Como que fica essa água? Abençoada. Água benta, água benzida, água fluidificada, consagrada. Nossa, que legal. De uma água amaldiçoada, de uma água de um ambiente ruim. E agora, né, a gente já vai ter que caminhar para o final, porque o Vinícius já falou assim, Rodrigo, já passou de 1 hora. E, Mário, você tem um curso, a gente queria saber um pouco mais, porque, olha, nesse tempo que a gente ficou aqui, né, Daiane, a gente já quer mudar a vida e a gente já quer implementar um monte de coisa que você falou aí. E acho que a Daiane falou umas 2 vezes, anota tudo, anota tudo. Como que faz? Como que é esse curso? Como que a gente pode se especializar mais nesses assuntos? Não só no yoga, mas assim, né, nessa vivência, nessa prática de vida que eu acho que você fala. Então, se você quer mudar seus hábitos, comece a aplicar algo simples. Tomar água quente com limão pela manhã em jejum, tá? Um pouquinho de limão com água quente, uma pitadinha de sal se você quer ganhar peso, ou um pouquinho de mel se você quer perder. Vamos começar assim. Depois o pessoal te pedir, eu posso explicar melhor as emas que se colocam. Começa com pequenos hábitos. E com essas percepções, eu cheguei num ponto de que eu conhecia o yoga, eu conhecia o Ayurveda, a sistema familiar, dentro de um caminho que eu desenvolvi chamado alinhamento ancestral, e os valores humanos, que eu trabalhava com educadores em formação de educação em valores humanos, educação ética. Né? E aí um dia eu vi que tudo isso era... Eu trabalhava com tudo isso, com as especialidades, mas eu senti vontade de fazer uma síntese. Vivemos um tempo de síntese. Sim, não é? muito. Um tempo de síntese. Um podcast trata de vários assuntos no mesmo momento, porque as pessoas querem terem aproveitamento de tempo. Então, eu criei então os 4 saberes, que é exatamente como a cruz, só agora para os 4 cantos. Né? No leste, o yoga, no sul, o Ayurveda, no oeste, o sistema familiar, as constelações familiares, e no norte, a vida, o propósito, os valores humanos. Nesse conjunto, os 4 saberes, nós então vivemos uma formação para quem quer ser terapeuta, quem quer trabalhar nessa área, e muitos fazem para desenvolvimento humano. Sim. Então nós temos aula toda quarta-feira, às 8 horas. Ficam todas gravadas nos drives, as pessoas têm acesso. Né? Os links de inscrição você vai encontrar nas nossas 2 redes principais, mais fácil. Né? A minha pessoal, né? No @mluciomg, tá? E da Ayurveda, @Ayurveda Terapias. Lá na bio, só você clicar, tem lá a descrição do curso e a inscrição, correto? Você faz a inscrição, o curso mensal é muito baratinho, tá? Você assistir, ter acesso à aula, e aí nós temos as imersões, para aqueles que querem ir para o caminho terapêutico, aprofundamento. Só que acontece nas imersões, todo mundo vai, que quer ter a convivência, querem viver, acabamos de chegar de Sertãozinho no final de semana, foi uma experiência maravilhosa, lá em Moeda, no Cida Magui, um lugar lindo, convivência maravilhosa sistêmica. Tá? Legal. Em maio vamos para Araxá, fica lá na região do Grande Hotel, fazer uma vivência e vamos para as montanhas. Vocês 2 precisam ir, porque vão ter uma trilha linda nas montanhas com as vivências das trilhas. A gente já está marcado. Não é trilha de só caminhar, nós vamos fazer vivências espirituais e vivências do yoga, do Ayurveda e constelações. Legal. Então vai ser muito incrível. E nós vamos depois terminar 5 dias na praia no sul da Bahia, numa imersão profunda, lá perto de Itacaré, né, perto de Serra Grande, numa praia impressionante chamada Sargi. Uma casa maravilhosa lá, então nós vamos encerrar. Então tem essas imersões. Então tem o curso regular, as imersões, os alunos todos recebem a sua constelação familiar individual comigo, além do trabalho em grupo, e recebem a sua consulta Ayurveda. E é um ano? E a gente vai 1 ano. Começou em março, vai de março a dezembro. Mas então, para quem quer estar assistindo, pode começar ainda Você pode entrar em fevereiro, você pode entrar em setembro, por exemplo. Entendi. Porque você vai entrar dentro de um conteúdo de aproveitamento de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Entendi. E aí, só que se você quiser tornar um terapeuta, aí no ano seguinte você tem que pegar de volta e fazer todo o curso correto. Então, ele fica livre para as pessoas estudarem como se estivesse mesmo chegando um ashram na Índia. O dia que você chegar, você chegou. E você entra nos conhecimentos.
tem acesso aos conhecimentos. Mas aquele que quer ter uma especialidade, quer fazer a formação sistêmica, ser um constelador, por exemplo, aí ele entra num programa de formação. Tá? Ser professor de yoga, aí entra num programa de formação. Que legal. Então, tá lá, vocês se inscrevam, e é uma experiência muito, muito especial. Eu já é o 7º ano, e 7º ano dos 4 saberes, que eu venho fazendo há muitos anos. Há muito tempo. Né? Só o alinhamento ancestral, que esse caminho, esse instrumento que eu desenvolvi para as constelações, eu faço agora há 22 anos. Né? É uma Então, vida é uma inteira, vida, né? É Uma uma vida vida. profissional. Né? Então, E para quem é de Patos também, é só procurar. a Ayurveda, Ayurveda. aqui em Patos, que está lá ali no Sobradinho, né? Na Marechal Deodoro. Um canto de paz, assim, né? Um canto e um encanto de paz. É. Né? Um lugar tão simples, tão singelo, uma casa antiga, e Incrível. ao mesmo tempo um lugar tão aconchegante, tão incrível. Ontem, enquanto terminou o nosso último horário, da turma das 7h30 do yoga, a hora que nós sentamos, que meditamos, acendemos as luzes, alguém disse assim, né? Isso existe. Sim. Existe. A gente tem acesso àquilo que é benéfico às nossas vidas. É uma experiência só. Tem que ir, não adianta E falar, a gente ir, né? tem que Uma levar experiência. isso para mais pessoas, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem, né? Sim, sim. Então sim. é muito Esse é o importante. nosso sentido aqui, Esse né? é Eu nosso acho sentido. que é o sentido fantástico dos podcasts, é levar a cultura, levar conhecimento, levar Isso. saberes. Porque nós não temos dúvida, Daiane, vamos chamar de o grande pilar da dor humana é a ignorância. É a ignorância. Isso É o mesmo. grande pilar. Depois vem a arrogância. Isso. Tá? Ela disputa. Tá? Isso. A gente costuma falar que são os 2 demônios. Um é Satã, o escuro, o sem graça, o desanimado, nada vai dar certo, que é a ignorância. Isso. O outro é Lúcifer, o brilhante, o pavão, e se acha, e com a arrogância dele estraga o mundo. Então são os 2 defeitos que nós trazemos na nossa Constituição, a ignorância e a arrogância. E a única forma de suprir isso daqui, né, a única forma é o conhecimento e o amor. Para a ignorância e o conhecimento, para a arrogância poder ser amado. Porque uma pessoa amada, ela desiste de ser arrogante. Desiste. Porque o amor te torna humilde. Para receber amor tem que ser humilde. Sim. Para dar amor tem que ser Tem que ser humilde. humilde. E aí a arrogância legal. fica sem lugar. O conhecimento dissipa a ignorância. E o amor dissipa a arrogância. Tanto que Bert Hellinger fala, todas as terapias são válidas nesse planeta. Todas. Tomar água quente, água fria, amor, tal, tá? Subir escada, descer escada. Todas as terapias no mundo são importantes. Nenhuma terá validade qualquer se prescindir do amor. Não tem. Porque a única terapia real para a alma humana é o É o amor. amor. Que legal. Muito bom, Mário. Foi muito bom te receber aqui. Eu estou encantada, mais ainda. Eu já estava, né, Rodrigo? Mas agora eu estou mais encantada ainda com a sua presença. Obrigado. De tanto conhecimento que você trouxe aqui hoje pra gente. Teve momentos que eu até fiquei assim, impressionada. Foi muito bom. Eu quero que vocês levem para casa de vocês esse momento maravilhoso que tivemos, de tanto conhecimento. E o Mário deixou tanta coisa interessante que você pode aplicar no seu dia a dia. Comece, né? Escuta novamente e põe em prática tudo isso que a gente conversou aqui hoje. A gente está chegando ao fim desse momento maravilhoso e eu quero que vocês vai lá, deem seu like, acompanhem nós, dê sugestões, assistem e sejam felizes. E vivem bem. É isso mesmo. Mário, muito obrigado. Daiane, muito obrigado por esse momento, por ter partilhado tanto conhecimento. Que honra, né, Daiane? Muita. Que a gente teve de receber você aqui. E as portas estão abertas para você. A gente já tem um compromisso, né? Todo mundo que é de Patos de Minas, eu e Daiane vamos estar lá fazendo uma aula de yoga na próxima terça-feira, às 19h30. Quem quiser ir com a gente está convidado, tá não é convidado, isso? Tá convidado. E muito obrigado mesmo por estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, obrigado, Daiane, a todos. Namastê. Me sinto muito feliz em poder estar aqui. Foi uma manhã incrível, né? Uma manhã muito especial poder conversar com vocês. Foi muito legal. E não esqueçam... Um sucesso pleno esse programa. Tá? Amei esse nome, amei a energia de vocês dois.
a sintonia de vocês dois é assim, muito brother, muito Ô, Mário, muito brother. eu quero deixar aberto para você voltar aqui outras vezes para a gente conversar Obrigado. mais uma vez. Combinado. Combinado. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui. Lembrando que para nos assistir, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo no YouTube, nós estamos também nas plataformas de podcast, principalmente no Spotify, no Google Cast. E a gente se encontra aqui novamente na próxima quinta-feira. Combinado? Até mais.